seguinte, simulando um cenário para as eleições de 2026, uma nova pesquisa Genial Quest, divulgada agora há pouco, mostra que o presidente Lula lidera todos os cenários de primeiro turno e empataria no limite da margem de erro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em um eventual segundo turno. Os dados mostram que Lula manteve os mesmos 41% de maio, agora em julho, enquanto o Tarcísio caiu de 40% para 37%. O levantamento ainda simulou cenários com Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, governador do Paraná, Ratinho Júnior, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e os governadores de Minas, Romeu Zema, e de Goiás, Ronaldo Caiado. Lula teria vantagem, se as eleições fossem hoje, de 6 pontos percentuais sobre Jair Bolsonaro. Está inelegível, é bom lembrar, né? 5 pontos contra Ratinho Júnior e Eduardo Leite. 7 pontos de vantagem contra Michele Bolsonaro. 9 contra Zema e Caiado e 10 de vantagem sobre Eduardo Bolsonaro. Pesquisa Quest ouviu pouco mais de 2.000 pessoas com mais de 16 anos em 120 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Eduardo, parece que está muito longe, mas chega rápido, né? Como é que você está vendo esse cenário aí com a Quest pinta para a gente nesse momento aí para as eleições presidenciais de ano que vem? Eu acho que a pesquisa está mostrando o seguinte: ou vocês aí do centro-direita se unem, escolhem um e vão com ele, ou vão ficar fraccionados e vão perder pro homem do bigode lá, da barba lá. É isso. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Eu sonho com a eleição de alguém mais de centro mesmo, né? Mas aí quando eu falo fulano é de centro, o cara fala assim, que é isso? Ele é de direita radical, o outro é de esquerda. Enfim, eu sonho com a eleição de alguém que ponha fim a essa disputa, nós e eles, já dura muito tempo. Primeiro aqui em Minas, durante uns 20 anos. E depois no plano federal desde 2014. Isso está ficando muito insuportável. Mas eu repito, a pesquisa está mostrando que ou o lado de cá, eu me refiro a Ratinho, Zema, Eduardo Leite, Tarcísio, ou eles se unem, ou todos juntos vão perder. O Travassos, muitos analistas falando que o Lula já estava derrotado, que não tem jeito e tal. A pesquisa mostra que o homem está vivo ainda no páreo, hein? E principalmente essa pesquisa vem depois de uma mobilização em função dos ataques do Donald Trump ao Brasil. Então isso traz uma comoção. Lula tem uma base, ponto. É o cara que é fiel a ele, acredita, né, que ele não roubou, que ele não foi corrupto, que a Lava Jato perseguiu ele. É a turma que acredita no Lula, ponto. Isso aí tá definido. E esses personagens que aparecem aqui são personagens... O Eduardo Bolsonaro altamente prejudicado em função da manipulação dele junto ao governo americano para tentar atacar e conseguir uma anistia para o pai e para todos os envolvidos no 8 de janeiro. Caiado ainda tem muito que remar. Você vai pegando todos esses no Zema, um cara que não é conhecido no Brasil. E aí o resultado é esse, o Júnior. E aí eu lembro, quando eu olho para essas pesquisas, eu lembro de um exemplo aqui da Prefeitura de Belo Horizonte. Mauro Tramonte tinha o quê? 38 e 39. Fuad tinha 5. E o Mauro desidratou durante a campanha. A hora que chegar e começar o período eleitoral e que a gente começar a debater o caminho que o Brasil vem traçando com o Lula, e aí talvez a gente tenha um verdadeiro raio-x de qual é a nossa situação, porque isso vai ser divulgado de forma ampla. Se o governo Lula foi um grande sucesso ou o maior fiasco da história política desse país. É clichê falar, Silvana, mas pesquisa é retrato de momento. E o retrato de momento, o Lula tá bonitão nele. Ô, Júnior, uma certa vez ouvi, foi na bancada lá do programa do Zé Lino, em que uma colega falou isso, falou assim, o que é uma pesquisa? Ela seria mais ou menos, mas a pesquisa só ouviu 2.000 pessoas, só ouviu isso. A pesquisa é o quê? Como se fosse um exame de sangue. Eu não preciso tirar o sangue todo do corpo para saber quanto tá a minha glicose, nem nada disso, do momento. Agora, minha glicose hoje tá linda, eu tô num peso bacana. Pode ser que no ano que vem eu esteja com 150 quilos e uma glicose terrível. Então, é o retrato deste momento, a gente não tenha dúvida, com esse momento aí que, logo após essa confusão criada com o Trump falando que só vai, que botou um tarifaço na gente, que só vai resolver isso e libertar o Jair Bolsonaro. Ô, gente, eu tô rindo, porque isso pra mim, isso é risível, isso é ridículo. Isso parece o dono da bola. Ó, a bola tá comigo, ninguém vai jogar. Se ele não for o goleiro, não joga.
Então isso me irrita, sabe? É irritante a gente ver isso. E isso não é uma coisa simplória. Isso, gente, são falas entre dois países. Embora o Trump não queira saber quem é Brasil, são falas entre dois países. Você imagina o homem mais importante do mundo falando um trem desse? É ridículo isso. Então, o que eu vejo aqui? Muito bem falado, retrato de momento, mas o Lula é candidato sim, se não aparecer alguém hidratado, bem hidratado, ele vai levar essa eleição de novo. Eu não tenho dúvida disso. E agora, eu tenho pavor disso. Não é possível, gente, que nós temos um país de 220 milhões de habitantes lá. Não é possível ter um cidadão aqui que tenha condições de presidir esse país. Nós temos, é o Zema, né? O Zema presidiu bem o estado de Minas Gerais. É óbvio que a minha concepção, que sou eu que estou falando. Mas é o problema. Não basta só ter uma boa atuação. É imprescindível que tenha conhecimento. O país é continental. Você acha que o Zema comendo casca de banana vai conseguir isso? Bom, eu não vou entrar nessa discussão. O Zema, para mim, foi um grande governador aí. Ele soube administrar a crise. Olha, ele entrou e nós tivemos problema aí das barragens estourando. Com o estado de Minas Gerais completamente Mas com falido. essa postura de TikTok... Isso só destrói a credibilidade dele. Isso também eu acho... Bom, eu nem vou falar de rede social, TikTok e companhia. Eu tenho antipatia desse trem também. Tá bom. Adoro falar, ficar fazendo propaganda nisso, isso é lugar pra fazer. Tudo bem, é um lugar de conversar com o povo, mas bobajada me poupe.